acabou. Então a vida volta-se numa rotina. É assim com você também? É. Agora, o que acontece? Nós usamos o calendário para que a gente possa, assim, nos orientar contra o tempo. Para a gente ver, olha, eu nasci no ano tal, né? O ano passado aconteceu isso. O ano passado, o livramento, né? De morte ali do tato. O ano passado, quantos livramentos que Deus nos deu. Então, assim, a gente vai seguindo. Agora, muitas vezes também nós nos enganamos. Nós achamos que, passando de um ano para o outro, o ano que findou, vamos falar o 2024, se apagou. Que ele não vai ter influência nenhuma sobre a nossa vida no ano que se inicia. A gente se engana, porque isso não é verdade. Em 2025 é natural, é normal, o ano se inicia. A gente vai, faz planos, faz projetos. A gente tem até aí, né, da campanha que nós estamos fazendo. E isso é bom, porque nos anima, nos motiva a buscar, a orar, a trabalhar, a correr atrás dos nossos sonhos. Isso é bom. Mas na verdade, os dias são iguais. O ano é igual. No ano é igual. Agora, outra coisa que nós temos que entender é: o ano de 2024 passou, ai, graças a Deus que acabou. Parece que a gente dá um boot assim na máquina da vida. Tudo que aconteceu do ano passado acabou. Eu estou escrevendo um novo ano. Mas nós esquecemos que tudo que nós fizemos no ano de 2024, tudo que as nossas escolhas que nós fizemos em 2024, vai repercutir nesse novo ano que se inicia. Tudo que você fez, de bom ou de ruim, ele vai repercutir, ele vai de uma certa forma exercer uma influência nesse ano que se inicia. Então, talvez algumas pessoas, esse ano que se inicia, será um ano de boa colheita. Está começando o ano já de boas colheitas. Por quê? Porque no ano anterior, ele ouviu a voz de Deus, ele foi obediente a Deus, ele estava ali nos caminhos de Deus, sempre presente nos caminhos do Senhor, obedecendo, fez boas escolhas. Então esse ano de 2025 para algumas pessoas vai ser o ano dessa boa colheita, dessa semeadura que ele teve em 2024. Talvez para outras pessoas este ano será o ano de restaurar relacionamentos, pois de alguma forma no ano que passou foi quebrada a confiança, houve traição, houve fofoca, houve mentira e relacionamentos foram quebrados. E este ano que se inicia é um ano que a pessoa está colocando, não, esse ano vai ser um ano de eu restaurar relacionamento com sogra, relacionamento com cunhado, com irmão, com esposa, com marido, com filho. Porque eu plantei algumas coisas ruins no ano passado e este ano eu vou ter que estabelecer de novo esse voto de confiança. Para outros, esse ano será de reconquistar uma posição no trabalho. Porque talvez lá, no ano que passou, ele não se dedicou como devia. A empresa chegou, sentou com ele e falou, olha, você precisa fazer o curso tal. E a pessoa deixou para lá, não fez o curso. E ele perdeu a chance de subir um pouquinho mais, de galgar um degrau a mais na empresa. Então talvez esse ano a pessoa esteja falando, não, agora esse ano eu preciso sair do cargo que eu estou, eu preciso, deixa eu tomar uma água. Eu preciso crescer. Então este ano vai ser um ano de reconquistar isso, algo no trabalho. Talvez para outros ainda, esse ano vai ser um ano de acertos financeiros. Porque a pessoa talvez fez mau investimento o ano passado. Terminou o ano com dívidas por mau investimento, por falta de sabedoria nos seus gastos. Então está começando o ano, nossa, agora eu vou ter que segurar as pontas. Eu vou ter que acertar minha vida financeira. Então vai ser um ano de acertos. E tudo bem. São as chances que Deus nos dá. Agora eu quero que você reflita um pouco como foi o seu ano de 2024. O que você vai colher para este ano de 2025? Que influência
o ano de 2024 vai ter na sua vida no decorrer deste ano? Que influência? O ano de 2025 se inicia. E todos nós falamos, eu quero tudo de bom. Alguém aqui botou lá, eu quero mais idas ao médico? Alguém colocou isso lá no seu plano? Ah, esse ano eu quero pegar bastante dinheiro emprestado do banco. Não, porque a gente quer tudo de melhor. Tem coisas que nós vamos passar, gente, nesse ano, que não está sob o nosso controle, e tudo bem. Mas tem coisas que nós vamos passar este ano, que é nós que provocamos. Seja coisas boas, ou seja coisa ruim. E por que eu estou dando essa introdução? Porque eu estou representando aqui o mês de janeiro. É o início de tudo. Então, como será o meu início para este ano? Você tem tempo para correr atrás do prejuízo. Seja lá o que foi que você fez, que investimento errado que você teve, que quebras de confiança teve, não importa. Você ainda tem tempo para chegar em dezembro e falar, olha, 2025 eu reconquistei, 2025 eu consegui, 2025 eu adquiri, 2025 eu consegui a promoção. Agora, para isso tem um preço. E eu pergunto, qual será o conselho de Deus para a nossa vida no decorrer deste ano? E eu vou falar para vocês que está lá em Jeremias 7:23. Jeremias capítulo 7, versículo 23, diz assim: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. O que você quer para esse ano de 2025? Que tudo vai bem? Sim? Então vamos lá. Mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha, e eu serei o vosso, e vós sereis o meu, e andai em todo o caminho que eu vos para que vos vá bem. Muito bom. Agora ouvir a voz de Deus. Aí vem a pergunta da minha mensagem. Você reconhece a voz de Deus? Você reconhece a voz de Deus? Eu queria pôr o áudio de uma voz. Só o áudio. Pode soltar o primeiro áudio. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, dizendo para eu esperar, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com... Vamos ver. O reconhecer a voz de Deus. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último. Reconhecem essa voz? Fala aí, quem é? A voz. Para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti, pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Que voz é essa? Silas Malafaia. Vamos ver a terceira. E eu amo quando nós somos comissionados a fazer algo e quando aceitamos esse comissionamento. Então, se você está aqui, você foi comissionado para fazer alguma coisa e Deus está te chamando para cumprir o seu propósito. Quem é? Pastora Thalita Pereira. Outra voz. Depende. De um modo geral, eu componho, começando pela primeira frase da melodia junto com uma frase da letra. Desenvolvo um pouquinho mais, às vezes nasce um verso inteiro, né? Quem é? E aí, porque essa é a fase da inspiração. Roberto Carlos. Agora solta essa voz aí. Acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Que voz é essa? Vai a última.
E ele tem a visão e diz: nós vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Que voz é? Tudo que eu falei até agora é que o Espírito Santo está trabalhando na vida da sua noiva, que Jesus está trabalhando na vida da sua noiva. Ronaldo, vocês sabem por que vocês identificaram essas vozes? Mesmo, por exemplo, eu nunca sentei à mesa com Silvio Santos, mas eu reconheço a voz dele. Eu nunca sentei à mesa com Roberto Carlos, e eu gosto dele, hein? Mas eu reconheço a voz do Roberto Carlos. Você sabe por que você também foi capaz de identificar essas vozes? Porque de alguma maneira, de alguma forma, você estabeleceu um vínculo com essas pessoas. Por isso que você identificou. Por exemplo, se colocassem a voz aqui da Anitta, eu não iria saber. Porque eu não criei nenhum vínculo com a Anitta. Eu até já ouvi voz, mas se colocar eu não identifico ela, pessoa, porque eu não criei intimidade com ela. Eu não ouço as músicas dela. Eu não vejo as entrevistas dela, porque ela não tem nada de, pra mim, ela não tem nada de bom para passar. Agora, como eu posso identificar a voz de Deus? Aí é a pergunta. Como? Deus diz: dai ouvidos à minha voz. Gente, você só pode identificar a voz de Deus, você só pode reconhecer a sua voz, você só pode obedecer a voz de Deus se você tem intimidade com Deus. Se você não tem intimidade, você não vai ouvir a voz de Deus. Você vai ficar uma coisa, sabe quando a rádio sai um pouquinho da estação, vai aquele chiado? Mas ela nunca vai ser nítida para você. Você nunca vai ouvir a voz de Deus com clareza. Porque falta intimidade. Que este ano, este mês que se inicia, este ano que se inicia, de janeiro até dezembro, você possa buscar ter intimidade com Deus. Para quando Deus falar ao seu coração, você primeiro reconhecer quem está falando. Segundo, você obedecer a esse comando, a essa voz. E para eu poder reconhecer, eu tenho que ter intimidade. Eu quero ler com vocês 1 Samuel 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi aonde ele estava. O Senhor me chamou? Estou aqui. Então, depois da terceira vez, então Eli, o sacerdote Eli, o velho Eli, que já conhecia a voz de Deus, ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se ele chamar outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. O interessante aqui, que o Eli, ele já tinha ouvido as vozes de Deus. Quando a primeira vez que Samuel foi até ele, tudo bem, filho, às vezes você ouviu demais, não era. Na segunda, talvez ele devia ter se ligado. Opa, peraí. Deus, ele fala, talvez ele está querendo falar com você. Se não sou eu, só pode ser Deus. Mas não, ele pede para o menino voltar.
na terceira, na quarta vez que Samuel foi entender. Tudo bem aqui, porque Samuel ainda era um menino. Ele estava crescendo nessa intimidade com Deus. Eu não sei se ele era um adolescente. Ele estava crescendo nessa caminhada com Deus. Então a voz de Deus para Samuel ainda não era audível, não era conhecida. Mas depois, gente, se você pegar o primeiro e o segundo livro de Samuel, você vai ver quantas vezes Deus falou através dele. Quantas vezes Samuel ouviu a voz de Deus, reconheceu que era Deus e obedeceu a Deus. E foi um profeta maravilhoso. Talvez temos gente aqui que está como Samuel. Olha, eu não sou adolescente, já sou de mais idade, mas eu estou no início da minha caminhada com Deus. Talvez você ainda não reconhece com tanta facilidade ainda a voz de Deus. Mas busque a Deus. Leia a palavra de Deus. Busque ter intimidade com Deus. Leia livros que engrandeçam, que fazem com que o teu espírito seja, fortalecido. Aí você vai começando a entender e a ouvir a voz de Deus. Porque eu vou dizer, o Senhor, Ele não tem ficado quieto. Deus tem falado. Comigo Deus não fala. Fala. Se você parar para escutar, você vai ouvir a voz de Deus. Porque Deus não silenciou a sua voz. Lá em João 4, nós temos a história da mulher samaritana. E ela teve a sua vida completamente transformada. Era uma mulher, eu vou usar uma palavra aqui, vocês me perdoem, mas era uma mulher fracassada na vida sentimental. Ela já estava no seu 5º casamento. Aliás, não era nem o marido dela ainda, porque ela nem tinha casado ainda. Era uma mulher que devia estar tão ferida na alma por dentro. Estava com sede de Deus. E ela estava ali, pegando água naquele poço, quando Jesus vem até ela. E Jesus começa a falar com ela. E Jesus faz uns trocadilhos ali com ela, usando a água. Porque Jesus pede água para ela. Ela fala, mas você, que é um samaritano, pedindo água para mim? Porque samaritano não falava com judeus. Eu não vou explicar aqui a história, depois vocês se aprofundam nisso. E ela reconheceu a voz, ela entendeu que Jesus, ele devia ter um sotaque, alguma coisa, ela identificou que ele não era samaritano. É, por exemplo, um baiano vindo aqui. Porque eu sou baiana, tá? Eu não falo muito porque eu vim pequenininha. Mas meus tios da Bahia, eles falam bem baiano. Então vocês iam reconhecer, esse camarada é de lá. E ela reconheceu que Jesus não era samaritano. E ele fala, você, judeu? Aí Jesus vai e fala para ela, tem um diálogo muito bonito entre os dois. Se você soubesse quem eu sou, você pediria água, etc. E eu te daria a água da vida e você nunca mais ia ter sede. Quando ele começa a falar isso e começa a falar da vida dela, ela entendeu que ele era o Messias. E a vida dela foi transformada. Porque, primeiro, ela quis. Segundo, ela ouviu. Ela reconheceu. E ela obedeceu a Deus. Jesus, Ele é o nosso mestre. E eu tenho certeza que Ele fala com você. Ele fala com, eu não sei ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Às vezes você fala demais. Silencia o teu coração. Silencia a tua alma. E deixa só Deus. Põe um louvor bem de adoração, bem baixinho. Fala, Deus, agora eu quero aprender a ouvir sua voz. Talvez no primeiro dia você vai voltar a dormir e não ouvir nada. E no segundo e no terceiro, daqui a pouco você está começando. Nossa, eu ouvi Deus falar comigo. E Deus sempre nos dá alerta. Ele sempre nos avisa. Jesus, Ele é o nosso mestre. E nós precisamos reconhecer a sua voz. Acontece que muitas pessoas o Senhor está falando e elas não conseguem ouvir porque está faltando, ela não está
Está faltando essa conexão dela com Deus, dessa intimidade dela com Deus. Então ela não reconhece. Talvez ela não reconhece, não é porque Deus não está falando. É porque outras vozes estão distraindo ela. E que vozes são essas que eu e você, nós vamos ouvir essas vozes no decorrer de todos esses anos. De todo esse ano. Nós temos as vozes externas, que muitas vezes nos impede de ouvir a voz de Deus. Quais são essas vozes externas? O entretenimento. O entretenimento é bom, não estou falando que é ruim não, gente. Eu gosto, eu uso. Vou confessar o meu pecado aqui. Eu sou apaixonada por televisão, eu gosto de TV. Eu gosto de assistir uma série. Eu gosto de deitar no meu sofá e pegar uma série. Eu gosto. Esse não é o problema. O problema é eu substituir isso pela leitura da Bíblia, pelo meu momento de oração com Deus, pelo meu momento de uma leitura de um livro. Então nós temos muitos entretenimentos, a rede social está aí. É gostoso você pegar lá no Instagram, ficar vendo o que os outros estão falando, o que está acontecendo. É ou não é? Ou é só comigo? Não, é gostoso. Ou deixa eu ver, nossa, que legal, olha o que está acontecendo, puxa, que bom. Aí você vai lá, curte. Tem alguma coisa que você fala, nossa, mas a pessoa postou isso? Bom, nem vou curtir. Aí você deixa. Não é ruim, é gostoso. Tem a parte boa. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque se nós estamos ouvindo mais essas vozes, nós vamos deixar de ouvir a voz de Deus. Por exemplo, eu comecei uma série, e o Marcelo, como não é o gosto dele, a gente vê série juntos, mas essa série eu comecei sozinha porque não é o gosto dele. Gente, todas as séries tem que ter um casal, né? Vocês me entenderam? Aí, que a gente vai assistindo, você vai achando que é normal. Aí a gente vai torcendo para a amante ficar com o cara, porque a mulher é uma megera, a amante é mais boazinha. A gente vai achando normal. Aí a voz de Deus que está falando, olha, não é bem assim. Você nem está aí, você está torcendo lá. É assim ou não é? Aí essas vozes externas cala a voz de Deus, abafa a voz de Deus. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus, porque você precisa se posicionar para ter o teu momento de leitura com Deus. Não precisa levantar a mão, não quero nem que levante. Quantos aqui conversam com Deus? De orar mesmo, de ter o teu momentinho com Deus. Olha, eu estou aqui, vou lá no meu quarto. Ah, no meu quarto não dá, minha casa é cheia de gente, então eu vou no banheiro. Não tem problema. Deus não se importa de você estar lá sentado no vaso falando com Ele. Outras vozes externas são as opiniões e críticas. Se você é aquele tipo de pessoa que se importa com o que os outros falam a todo tempo, você está perdido. Ai, eu não posso ir com essa sandália porque as pessoas acham que não vai gostar. Ai, porque eu não vou que. Ai, não sei o que. Ai, eu vou na festa dos meus amigos, lá tem muita bebedeira, eu vou ter que beber porque eu não quero ficar falando que eu sou crente agora. Porque eu sei que eles vão criticar. Então, eu não quero ouvir isso, então deixa lá com eles, eu sou igual a eles, na igreja eu sou igual ao povo de Deus. Isso vai fazendo com que a voz de Deus vai sendo abafada. Ele vai continuar falando. Sabe por que Deus continua falando? Porque Ele nos ama. Sabe aquele pai que você vê o filho indo para o caminho errado e o pai fala toda hora? Quem aqui se identifica comigo? Eu sou assim. Não, mas não pode. As opiniões. Cuidado. Porque isso vai abafando, porque você quer agradar. Talvez lá a sua chefia, que não conhece a Deus. Talvez você quer agradar o seu amigo que não conhece a Deus, fazendo coisas que a Bíblia não ordena que você faça. Lembra no comecinho que eu falei? O que você semeou no ano passado, você vai colher agora. Mas também é verdade, o que você semear agora, muitas coisas você vai colher no ano de 2026. O que você quer semear?
a ideologias políticas, discursos que ferem a palavra de Deus. Ah, mas eu sou desse cargo, desse partido A, desde que nasci. Mas o partido A era bom, agora o partido A se desvirtuou. E você está lá aplaudindo o partido A, ou B, ou C. Se vai contra a palavra de Deus, gente, eu não posso. Se vai contra, eu não posso, não importa. Vai contra. São ideologias que vai contra, que fere a palavra de Deus. Culturas sociais e tradições também calam não, abafam a voz de Deus. No mundo, como o mundo mudou de 20 anos para cá, gente. Vai, leva sua mente lá de 20 anos atrás. Coisas que hoje acontecem, a gente jamais imaginava acontecer 20 anos atrás. E a gente vai aceitando aquilo, entrando na nossa vida, na nossa casa, achando normal, aplaudindo. Tradições, crenças religiosas. Gente, tem muita igreja bíblica, ou melhor, tem muita igreja evangélica fazendo cultos místicos, que você tem que ficar mergulhando na piscina 10 mil vezes, até você sentir que perdoou fulana de tal. Nós sabemos que o perdão é um processo, tem coisas de perdão que pode levar alguns anos, então você não sai da piscina? E o povo aplaude, acha isso lindo. A minha igreja não faz isso. Isso abafa a voz de Deus. Temos que tomar cuidado. Até igrejas cristãs estão fazendo coisas, mais que eu não entendo. Se não está na Bíblia, gente, acabou o papo, fecha, não tem discussão. Tradições religiosas que nada tem a ver com a palavra de Deus. E nós temos vozes internas, que são a nós. Medo, ansiedade, preocupações exageradas. Isso cala a voz de Deus. Isso abafa a voz de Deus. O medo nos torna pessoas desesperadas. E o desespero, onde o desespero está, Deus não tem como se fazer presente, porque quando você entra em desespero, você toma atitudes erradas. Quando você está muito preocupada, você fala também coisas erradas. Quem já não fez isso? Eu já fiz. Por desespero, por medo, tomei atitude errada. E vem a consequência, mas Deus avisou. Mas Deus falou. Essas vozes internas, o nosso ego, o nosso orgulho também é outra coisa que abafa a voz de Deus. Não, eu estou certa. E Deus está falando, filho, ainda que você vai se consertar. O orgulho é tão grande que a pessoa acha que ele tem que falar com Deus, dar critérios para Deus. Essas vozes internas impedem você de ouvir a voz de Deus. O orgulho, você não consegue ouvir, porque o orgulhoso, ele acha que ele está certo em tudo. É assim ou não? É a voz da verdade. Então nós temos que tomar cuidado com esse nosso ego. E eu vou dizer para você, não vem falar assim, eu não sou orgulhoso. Esse pecado eu conjugo e você também. Esse pecado não. É esse pecado, orgulho. Se a gente der vazão, gente, aqui só tem gente orgulhosa. Se dá vazão, entra na carne para ver. Tem uns que nem precisam estar na carne, né? Já é um poço de orgulho. Nós temos que tomar cuidado, porque isso abafa a voz de Deus. E tem muito orgulhosos usando até a Bíblia para justificar. Gente que não é nada e quer se aparecer. Ou gente que é e quer se engrandecer mais ainda.
o orgulho nos impede de ouvir a voz de Deus. Aí essas vozes internas, ressentimentos, raivas, pessoas que carregam ressentimento lá do ano de 1950. Ela sabe o ano, o dia, o mês do que aquela palavra foi. Nós temos que saber colocar isso diante de Deus. Tirar esses ressentimentos que vai pesar você durante todo o ano. Não queira mais isso. Lança em Deus todo ressentimento, toda raiva. Que isso também pode impedir você de ouvir a voz de Deus, porque você está tão ressentida, você está tão amargurada, você está tão ferida, que você não consegue nem ver a cura. Dúvidas, incertezas, duvida do poder de Deus. Ah, não é bem assim. Ah, não, acho que não é bem assim. Ah, não acho que Deus vai achar ruim nisso. Não, isso é normal. Não, não é. Ah, eu tenho dúvida se Deus me ama. Se é uma coisa que você tem que ter certeza, gente, é do amor de Deus. Se é uma coisa que você tem que ter certeza, é no amor de Deus. É só ler lá João 3,16. Isso você tem que ter certeza. Se tem alguém aqui que duvida do amor de Deus, quero dizer para você, corra para João 3,16. Fica 24 horas falando isso dentro da sua mente. Porque isso você tem que ter certeza, é do amor de Deus. Ah, eu duvido que Deus me ama. Eu duvido que Deus quer me usar. Eu duvido que Deus vai fazer. Eu duvido que Deus pode. Isso impede de você ouvir a voz de Deus. Sim ou não? Sim. Outras, gente, são as vozes espirituais. Tentação e pecado. Influência maligna. Você sabe que está indo para um abismo. Você sabe que está indo para um caminho errado. Sabe quando você sabe, você fala, não vai por este caminho? Essa vozinha que falou, não vai, é o Espírito Santo falando. Não pega, é o Espírito Santo falando. Não fala tal coisa, e você vai lá e fala. Quem falou para você não falar? Foi o Espírito Santo. Aí você foi lá e falou. Aí você tem que consertar a fala que você teve. Então nós temos que tomar cuidado com a tentação. Posso falar uma coisa para você que eu tenho certeza que vai acontecer esse ano com você? Você vai ser tentado. Eu não sei que área da tua vida, mas você vai ser tentado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo anda ao nosso derredor, prontinho para nos tragar. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então tome cuidado com quando as tentações vierem. E elas podem vir, gente, de várias coisas. De repente você está lá na internet fazendo um trabalho, aí pã. Posso usar uma expressão aqui, vulgar? Aí parece uma gostosona lá para você. Ao invés de você falar, não, já vou tirar isso do diabo, você vai. Aí deixa eu entrar. Pronto. Cedeu à tentação. Só que essa tentação, ela não vai ficar só ali. Porque o diabo já sei que nisso aí ele é fraco. Então eu vou dar mais vezes. Vou pôr na tela mais vezes. Quando você vê, você está viciado em pornografia. Aí a voz de Deus está onde? Estão comigo? Falsas doutrinas. Aceita tudo o que ouve, sem consultar a palavra de Deus. Eu ouço muitas mensagens. Quando eu estou fazendo as coisas, eu ponho lá as mensagens. Tem coisa que eu falo, mas isso aí eu não acredito não. Você tem que peneirar. Não é tudo que você ouve que é legal, mas é pastor. Nem todo pastor está compromissado com a palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês, glória a Deus que você tem aqui pastores que estão compromissados com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Quer reconhecer a voz do Mestre?
uma brincadeira que está aí na internet, vocês já devem ter visto. Foi feito até com o pastor também. Senta o pastor e atrás do pastor tem as ovelhas dele, né? Aí uma ovelha fala assim: a paz, pastor. Aí o pastor tem que identificar quem é aquela ovelha. Vocês viram? Alguns eles acertam, outras não, né? E se for Jesus falando para você: a paz, Alex. A paz, Mônica. A paz, Samuel. O que você diria? Você reconheceria a voz do teu mestre? Se você está em comunhão com ele, se você está em dia com ele, quando ele falar assim: Alex, não vai por este caminho. Neucimar, não cede a isso. Fulano, não faz isso. Você vai entender, você fala: opa, então eu vou ouvir a voz do mestre. Às vezes nós não damos chance de Deus falar conosco, porque nós já temos a nossa cabeça feita. Ah, eu quero fazer o que eu desejo. Ah, eu quero, não tem importância. Ah, não tem problema, não quero. Ah, Deus quer isso, mas não é isso que eu quero. Ah, o pastor lançou a campanha aqui dos 12 cultos. Ah, mas ir para a igreja dos 12 dias, ah não. É para ouvir a voz do mestre. Não é Neucimar aqui. É a voz de Deus. Ele só usa o vaso, mas é a voz do Senhor falando com vocês. Ele falou comigo também. Então, quando Deus fala, a gente tem que reconhecer. E eu só vou reconhecer se eu tenho intimidade com Deus. E se você pensa que não precisa de Deus em sua vida e pode lidar com tudo por conta própria, eu quero dizer para você: você vai falir. Porque em tudo a gente tem que ter Deus na direção. Se você, quantas vezes você tomou decisão sem consultar Deus e quebrou a cara? Algumas até deu certo, mas outras você quebrou a cara, com certeza. Agora, quando você consulta Deus, é difícil dar errado, hein? É impossível dar errado. Mas se você quer realmente ouvir a voz de Deus de uma maneira mais clara neste ano, então mude a sua atitude com Deus. Prioriza Deus na sua vida. Dedica um momento a Ele, a oração. Vocês homens, você sabia que pesa sobre vocês o sacerdote do lar? Vocês homens teriam que ser o pilar da oração da casa de vocês? E vocês pasmem que a maioria não é? É as mulheres que pagam o preço da oração? Só que é para você, homem, que Deus chama essa. Claro que tem a responsabilidade da mulher também, mas o homem é o sacerdote do lar. O homem tem que levar a Deus as suas petições. Quer ter essa intimidade? Eu vou ler lá em João, estou acabando, tá, gente? João 20, eu gosto muito dessa passagem. Eu vou ler rapidinho, do 11 ao 16. Diz assim, ó, cadê? Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de brancos, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde colocou e eu irei buscá-lo. Aí o mestre diz assim: Maria.
Quando ele chama Maria pelo nome, Maria olha e reconheceu pela voz que era o mestre dela. E ela diz Rabone, que quer dizer mestre. Você reconhece a voz do mestre? Você sabe quem é o seu mestre? Você sabe o que o seu mestre é capaz? Você tem noção do que o seu mestre pode fazer por você? Que para o seu mestre não tem causa impossível. Que para o seu mestre você é a pessoa mais importante para ele. Que para o seu mestre não importa o que você fez ontem, o problema, o que importa para ele é o hoje. E o hoje ele está dizendo para você: o mestre se importa comigo, o mestre se importa com você. O mestre, ele toma as nossas causas. Porque ele até disse: o teu fardo está pesado, olha, dá para mim, troca comigo. É o mestre falando. Se você está muito preocupada, ele está dizendo para você: dá para mim isso, deixa que eu resolvo para você. Deixa que eu faço isso, eu ponho tudo em ordem. É o mestre. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Nós fomos com algumas mulheres para Bauru. Nós fomos em 8 mulheres. Nós fomos numa conferência lá na igreja restaurada da pastora Renata. E nós fomos de ônibus. E na volta, nós sentamos do meio para trás, todos na mesma fileira. Então na frente ficou a Neide com a Fátima. Atrás da Neide e da Fátima ficou a Dani com a Ana Paula. Atrás da Dani ficou eu e a Patrícia. E atrás da Patrícia, atrás de mim da Patrícia, ficou a Maria do Carmo e a Denise Yoshida. E nós estávamos indo embora, já no ônibus. Eu sentei no corredor do ônibus. A Patrícia ficou na janela, ela sentou comigo, eu no corredor. Aqui tinha um corredor, do meu lado sentou um rapaz. Do lado dele, da janela, não tinha ninguém. Atrás dele tinha um outro homem que também estava sentado sozinho. É importante vocês saberem disso. E nós estávamos meio que cochilando, nós estávamos voltando domingo à tarde. Então, nós estávamos meio que cochilando. E de repente eu ouvi um barulho entrando pelo ônibus. E parou bem do meu lado, eu fiz assim. No que eu olhei para o chão, bem do meu lado, uma plataforma 44, uma sandália, você já entende, né? 44. E eu fui olhando, fui subindo, era perna, não acabava a perna. Cheguei numa bermuda, num shortinho, bem curto. Aí eu fui subindo. Uma mini blusa, um cabelão alto. Estava com uma companheira dele. Ou dela, né? E ela chega assim, toda eufórica, bem do meu lado. E eu já, né, ligadinha. Aí ela chega para esse rapaz que estava assim do meu lado. Ele estava deitado. Ela assim: você pode sentar atrás para eu e minha amiga sentar aí? Ele só fez isso, ó. Não. E voltou a dormir. Cutucou a vara. Essas duas figuras começaram a gritar dentro do ônibus. Atrás de mim estavam 2 irmãs de oração, Maria do Carmo e a Denise Yoshida. Eu falei: bom, vou deixar as orações para ela, eu vou ficar aqui de bituca, porque vai que acontece alguma coisa, cai em cima de mim, né? Então eu tenho que estar de bituca, eu estava só de olho. E o cara sereno. E ela começou a gritar, começou a falar palavrão e xingando, e o cara lá. Hora ele fechava o olho, hora ele abria, olhava e fazia assim. Até que ela diz uma frase assim: eu estou carregada de Exu. Nessa hora, eu acho que a Maria do Carmo com a Denise Yoshida foi até o céu
pegou todos os anjos que estavam no céu e trouxe para aquele lugar. E eu falei, deixa elas orando, eu quero mais é saber o que está acontecendo aqui. E elas ficaram orando. Quem já não, né, gente? Ô irmã, ora para mim. Deixei elas orando. E eu só de olho. O cara, quando ele falou isso, gente, o cara sentado ficou. Ele só fez. No que ele fez isso, a Neucimar, ele só falou uma palavra. Olha só, ele fez isso. Ó. Mestre. Quando eu olho para trás, levanta o mestre. Um cara mais alto do que as que estavam lá brigando. Forte. As duas pararam de discutir. Foram embora sem falar nada. O nosso ônibus era aquele ônibus 2 andares. Eu acho que elas ficaram no andar de baixo. O cara impecável, impecável ficou. O que a gente aprende com essa história? Se fosse talvez outra pessoa ali, ia se desesperar. Porque ela xingou de tudo quanto é nome. Eu achava que ela ia para cima. Se ela tirasse aquela plataforma, gente, ela matava o cara. E o cara ficou pleno. Sabe por quê? Diante dessa situação de constrangedora, desafiadora, até de medo, tomou conta daquele ônibus, porque elas gritavam. E aquele cara ficou pleno, sabe por quê? Porque ele sabia quem era o mestre dele. E olha que o mestre dele não chega nos pés do nosso mestre. E muitas vezes a gente se desespera porque a gente não reconhece o tamanho do nosso mestre. Eu quero dizer para você nesse mês, nesse ano que se inicia, nesse início de campanha, a minha palavra hoje não foi exortação, foi um alerta, uma chamada para nós estarmos atentos à voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente impede de tanto problema na nossa vida. Problema que a gente não precisava carregar se a gente tivesse ouvido a voz de Deus. E a gente ganha tanto se a gente ouvir a voz de Deus. A gente ganha tanto. Então o meu chamado hoje para você, nesse início de ano, eu não sei quais serão as palavras que vão ser ditas aqui. Mas nós estamos começando no que Deus diz. Olha, vai vir mais homens e mulheres que vão estar ministrando, melhores até do que eu. Mas Deus quis falar para você, olha, tudo vai começar se você ouvir a minha voz. Tudo vai começar se você reconhecer a minha voz. Tudo vai ter sentido se você obedecer a minha voz. Aí vai vir uma costura, né? Como o Marcelo fala, né? As peças vão se ajuntar. Então que você esteja atento à voz de Deus, amém? Vamos colocar de pé? Deus continua falando. E Deus restaura, Deus cura, Deus transforma. Deus faz o sobrenatural acontecer. É do sobrenatural que você precisa? Então você veio no lugar certo. Porque o Senhor está aqui. O Mestre está aqui. Se tem alguém com a plataforma 44 te perseguindo, seja ela, não sei que for. Talvez a plataforma que está te seguindo é dívida. Talvez a plataforma que está te seguindo é um casamento destruído. Talvez a plataforma que está te seguindo é perseguição no trabalho. O Mestre está aqui. E o Mestre está dizendo nesta noite: acalme. Eu estou aqui.